Seu programa A Sua Saúde recebe hoje, mais uma vez, com muita alegria, a doutora Mara Gândara. A doutora Mara é otorrinolaringologista, médica otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Mara, saudades. Fazia um tempão que você não vinha aqui conversar com a gente, né? Pois é. É verdade que do mesmo jeito que os olhos da gente ficam cansados, os ouvidos também ficam e perdem a sua acuidade, se eu posso dizer assim. Realmente isso pode acontecer com algumas pessoas. Existe até um fator hereditário, né? E a gente valoriza muito isso quando os pacientes chegam para a gente com a queixa da surdez. Existe alguém na sua família que perdeu a audição na idade avançada? E geralmente ele tem. Mas tem pessoas que se mantêm muito bem aí com 90 anos de idade, escutando perfeitamente. Oba, bem. Que bom! Quer dizer que não é uma sentença. Não, nem todas as pessoas. E outros fatores podem agravar aquela herança que você tem. Uhum. Então você poderia ter uma perda pequenininha por fatores outros, né, de doenças que não da orelha, podem agravar a perda auditiva. E por isso que eu sempre vejo o indivíduo como um todo. Ele não é uma orelha, ele é um ser humano. Que tem uma orelha. Que tem duas orelhas. Duas orelhas. Dois lados. Doutor, agora, ouvir som assim, como essa garotada faz, eu falo garotada, mas eu também faço isso, né? Ouvir som com fone de ouvido desses grandes ou aquele dentro do ouvido mesmo, música aos berros, isso vai ter consequências no futuro ou não? Já tem a consequência desde cedo. Então existem artigos, né, trabalhos, estudos que mostram que existe muito adolescente já com perda auditiva por conta do uso de fones de ouvido para escutar música. E quem vive e trabalha aqui num lugar como esse, bastante barulhento? Da mesma forma como o adolescente, como o trabalhador, o ruído, para ter a capacidade de lesar a orelha interna, ele precisa ter uma determinada frequência, um nível de pressão sonora e um tempo de exposição suficiente para causar lesão. Uhum. Quanto maior o tempo de exposição, você vai ter ou não o problema. Tem uma facilidade maior para ter o problema. E às vezes um ruído de impacto, mas um nível de pressão sonora muito elevada, também pode ser o suficiente para causar lesão. Portanto, 1 segundo pode ser o suficiente. Um tiro de revólver, por exemplo, que chega a 150 decibéis, pode ser o suficiente para causar uma perda de audição. Agora, essa perda é reversível? Quando pelo ruído, irreversível. Não recupera. Não tem remédio, não tem cirurgia que possa recuperar essa perda de audição. E quando é que ela é reversível? Bom, aí seria por outras doenças? Na verdade, eu brinco com os meus pacientes, né? Que nós temos 6 orelhas e não 2 orelhas. Porque a orelha, ela está dividida em 3 partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Em geral, as doenças da orelha externa e as doenças da orelha média, elas podem ser tratadas e resolvidas, dependendo da doença, por um tratamento clínico ou por uma cirurgia. Já os comprometimentos da orelha interna são lesões irreversíveis, ou algum comprometimento atrás da orelha, no caminho que vai até o cérebro. As doenças do nervo auditivo, por exemplo, poderão ser irreversíveis. Então, há necessidade do diagnóstico do médico otorrinolaringologista. Precisa tomar cuidado com as nossas orelhinhas também, não é só para pendurar os brinquinhos, né? Ó, eu tô curiosíssima para ver o que tem dentro dessa orelhona aí, como é que é a nossa orelha por dentro. Mas isso
Vai ser depois daquele intervalinho. Quem me acompanha conhece o Dr. Dário Birolini. O Dr. Dário fez o prefácio aqui desse livro, O Doente Imaginado. O Dr. Dário é professor emérito da Universidade de São Paulo, né? E esse livro é do Marco Bobbio, um italiano que foi professor de cardiologia na Universidade de Turim, lá na Itália e tal. E esse livro é uma coisa incrível, porque ele fala tudo aquilo que a maioria das pessoas com bom senso está pensando sobre a saúde, mas ninguém fala. Sabe aquela história de que você não é o resultado do seu exame? Você é um ser humano único, irrepetível, com suas características, sua história. E o médico hoje não tem tempo para nada, o médico faz assim, ele pede o exame e pronto. E até você mesmo, doente, que é o doente imaginado, né? Fica preocupado com isso. Se você vai no médico e ele não te pede o exame, você fala, mas como? Esse cara não pediu o exame? Ele não quer saber nada? Ele não sabe nada? E às vezes é o contrário, né? Então, é muito importante a leitura desse livro para a gente compreender que a medicina não é exatamente essa medicina que a gente está vivendo, principalmente num país como o nosso, né? Então tá aí para você o livro do Marco Bobbio, da Bambu Editorial, é um lançamento agora bem recente, do mês passado, muito legal e eu acho que você tem que ler. A Anitta era uma executiva, trabalhava no mundo corporativo, né? Em Hong Kong, uma jovem como qualquer outra que quer crescer na vida, ser independente, ser feliz, casa, tem uma vida como a de todo mundo, até que um câncer faz com que ela entre numa luta violenta por essa vida. Na experiência de quase morte que ela tem, ela revê toda a vida dela, revê todo o sentido da vida, né? E percebe outras realidades que envolvem o ser humano. Então é uma experiência interessantíssima. Tá aqui o livro da editora Pensamento, Morri para Renascer. Bom, já se foi o intervalo e agora vamos ver como é que é a nossa orelha por dentro, né, Mara? Mostra pra mim. Pois é, então, essa daqui é a orelha externa, o que você vê, o pavilhão auricular. É uma pele que reveste cartilagem e ela é presa na nossa cabeça, entre aspas, por músculos e pele. Vamos fazer uma cirurgia, fazer um corte. Então, o que eu tenho? Eu tenho o pavilhão auricular, eu tenho aqui o conduto auditivo externo, numa determinada parte eu tenho pele cobrindo direto a parte óssea, e nessa parte, nessa entradinha aqui, eu tenho glândulas que produzem a cera. E esse conduto auditivo externo que termina aqui. Aqui é a membrana timpânica que protege a orelha média. Orelha média é uma cavidade onde tem um revestimento de mucosa e que se comunica aqui atrás com o nariz. Essa região aqui atrás é a rinofaringe, é onde eu tenho, nas crianças, aquela carne chamada adenoide, que chamam de carne esponjosa, né? Eu teria aqui a adenoide. Então, fazendo outra cirurgia, o que eu tenho? Então, eu tenho aqui a orelha média, ela tem, então, essa cavidade, ela é essa cavidade, onde eu tenho os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. São 3 os menores ossos do corpo humano que se articulam e o movimento deles ocorre por conta da vibração. Aqui o som entra, bate na membrana timpânica, vibra a cadeia ossicular e aqui esse estribo ele vai vibrar os líquidos de dentro da cóclea. Então esta é a orelha interna. O que eu tenho na orelha interna? A cóclea, esse caracol,
onde dentro eu tenho um órgão muito importante, um órgão de corte, onde ele tem as células ciliadas externas e internas. Essas células possuem cílios e eles ficam dentro de um líquido transparente, um líquido que, para que o leigo entenda, é como se fosse um filtrado do sangue, tá certo? Uhum. Ele tem determinadas concentrações de todas as substâncias. E essas células precisam de muito oxigênio. Não existe uma reserva energética para a orelha interna e a nossa orelha interna trabalha muito rapidamente, porque ela tem que ser muito rápida. O som entra e já tem que ser transformado numa energia sonora para chegar no nosso cérebro. Então, nós temos um maior potencial de ação aqui. A necessidade de um sangue oxigenado é muito grande. Então, tem um fluxo grande de sangue nessa região. Então, esse líquido, ele não pode, por exemplo, ter uma quantidade acima do que é normal da glicose. Os indivíduos que têm diabetes, eles poderão ter um agravamento da audição por conta disso. Alterações hormonais também. O indivíduo tem o hipotireoidismo. Como ele tem uma relação direta com o nosso sangue, drogas ototóxicas poderão lesar a nossa orelha. Por isso que, por exemplo, o indivíduo que faz uma quimioterapia, ele pode ter alterações auditivas por conta da quimioterapia. Ou alguns antibióticos, que são ototóxicos, nem todos. E, então, esse órgão é muito importante. O som caindo aqui, né, movimentando os cílios das células ciliadas, ele vai se transformar. Aquela onda sonora se transforma numa energia sonora na parte elétrica, para cair no nervo aqui e chegar no cérebro. E aí, no cérebro, nós também temos uma região responsável para receber o som nas determinadas frequências. Se você olhar... impulsos elétricos. Exatamente, nessa transformação da energia sonora numa energia elétrica. Então, nós temos alguns giros e essa primeira porção são as frequências mais altas, tá? E à medida que vai chegando aqui no miolinho, são as frequências mais baixas. Se eu pudesse abrir isso daqui como se fosse um piano, então eu tenho a região que responde pelas frequências mais altas, médias e baixas, e no cérebro eu também tenho uma região correspondente, que a gente chama a mesma tonotopia. Se eu tenho lesão das células ciliadas na região das frequências mais altas, eu não mando o impulso para aquela região do cérebro. Então ele vai ficar, ele não recebendo a informação, ele não tem como interpretar aquilo. Eu estou privando o cérebro de receber aquele estímulo. Agora, então, quando você falou que muitas coisas não têm solução, mas a gente vê muita gente nas ruas, tudo usando aparelhinhos, não é? São soluções, na verdade, soluções auditivas. Soluções auditivas. Como é que eles funcionam, esses aparelhinhos? O que eles fazem? Eles são chamados de aparelho de amplificação sonora individual, porque é para o indivíduo. Então, esses aparelhos, eles têm uma prescrição deles. Eles vão ser indicados para as perdas auditivas leves, moderadas, severas. E depois, eles são regulados de acordo com o resultado daquela audiometria, de acordo com a perda auditiva daquele indivíduo. Esses aparelhos só funcionam quando você tem células residuais. Se o indivíduo tiver uma perda auditiva total, ele não tem como transmitir aquilo lá. Então, o próprio aparelho já fala. Aparelho de amplificação sonora individual. Quer dizer, ele não age diretamente aí, ele apenas amplifica o som que vai ser transmitido de uma maneira que a interpretação seja exatamente, como se fosse a audição normal. Mas também existem cirurgias. Existe o implante coclear, que é como se fosse uma... você vai colocar um aparelho
através de uma cirurgia aqui dentro da cóclea. Olha. Só que tem indicações, tem critérios para se indicar o implante coclear. Existem também algumas cirurgias que você pode implantar aparelhos na orelha média. Atualmente, a tecnologia avançou muito. É que nós ainda temos um custo alto para isso. Nós temos algumas situações em que isso pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Só que isso tudo é muito caro, você tem um número muito pequeno de médicos bem treinados para fazer esse tipo de cirurgia. Aqui no Hospital das Clínicas nós temos o nosso professor titular, temos uma equipe, né? O professor Ricardo Ferreira Bento, ele é o professor da clínica, ele tem uma equipe grande que trabalha com o implante coclear e com as cirurgias da orelha média. O Hospital das Clínicas é um hospital escola, então nós temos uma tecnologia avançada e estudos bastante avançados. Se formos comparados ao restante do mundo, nós estamos muito bem avançados e com resultados excelentes. Nós também temos o nosso ambulatório de protetização, que é o Reouvir, que trabalha o aparelho de amplificação sonora individual. A nossa equipe sempre trabalha da melhor forma, porque primeiro de tudo você tenta alguma coisa que não seja cirúrgica. Agora, a melhor solução então é a gente prevenir, né? A melhor coisa que se faz é a prevenção. Muito obrigada, Mara, pela sua presença aqui no Só Saúde mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Obrigada, querida. E para você, até a próxima. Every time we say